Amém. Deus abençoe, irmãos. A nossa leitura será em São Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Amado Pai, todos nós viemos de algum lugar. Estamos aqui de passagem e temos que retornar de onde viemos. Precisamos desta luz divina que sempre abre o caminho através da revelação para encontrar onde estamos. Estamos retornando. Venha nos ajudar. Fale através da sua palavra. Tira toda coisa ruim de nós. Dá-nos um coração sensível à sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre regressando à terra. Tivemos a nossa primeira queda em Adão. E carregamos sinais. A marca do pecado está em nosso corpo. Nascemos pelo sexo. Continuamos nesta vida, mas sempre olhando para estas coisas. Viemos através do pecado. Mas Deus está retornando o seu povo de onde eles vieram. Porque de um lado você veio de Adão, seu corpo, seu natural. E quem veio de Adão tem que retornar. Porque veio da terra e tem que retornar para a terra. Mas do outro lado você veio de Deus. Você veio do céu. Então você tem que retornar ao céu. Quando é para retornar, você deve sentir os puxões. Você deve sentir os movimentos. Você deve se preparar. Você está voltando para algum lugar. E não tem lugar melhor do que o lar. Porque cada um de nós devemos ser convertidos primeiro ao lar. Uma mulher que gosta muito de ficar fora de casa, tomar conta de casa dos outros e trabalho fora de casa por gostar, por
natureza, sentir aquilo bem, ela precisa de converter. Não vai sentir mal, não. Ela precisa de uma conversão ao lar. Estou dizendo uma mulher casada. Porque muitas vezes não tem prazer no lar, mas tem prazer no lar dos outros. Não gosta do seu ambiente, mas vive no ambiente de outros e sente bem. Então a gente tem que converter. Converter a natureza do lar. Porque cada um tem o seu lar. Bom ou ruim. Rico ou pobre. Mas é seu. Aquele ambiente é seu, aquele lar é seu. Filhos bons ou maus, mas são seus. Faz parte do seu lar. Você nunca desejaria deixar este lar, esta casa, porque esta é a sua casa. Este é o seu lar. Este é o seu marido. Esta é a sua esposa. Estes são os seus filhos. Este é o lugar. Você não tem que ir a outro lugar, senão, se você não sente que aquele é seu ambiente, que é o seu lar, então você que tem que fazer? Converter. O que é converter? Dar meia volta. Quer dizer, mudar essa mente. De que não é o seu lar, é o meu lar. É o meu lar terreno. É a minha família. Não é porque são bons que são meus filhos. Não é porque são maus que são meus filhos ou não são. Não importa, é um lar. E um lar tem toda a qualidade de gente, qualidade de filhos, qualidade de natureza. Não devia ser assim, mas tem. Não são todos filhos como a natureza só. Cada um tem um tipo, cada um pede uma coisa, cada um exige uma coisa, cada um você vê que puxa para um lado. Mas estão no lar, estão fazendo parte de uma família, estão no lar. Se a pessoa não está bem, ela tem que retornar ao lar. Quer dizer, nós temos que converter nosso lar a um lugar onde nós sentimos bem, um lugar de descanso. Converter nosso lar. Se o nosso lar é convertido, temos que converter a nós mesmos ao nosso lar. Vocês estão me entendendo? Porque tem que ter um lugar na terra, gente, que é o meu descanso, que é o meu ambiente, que eu sinto bem. Para mim, não tem lugar melhor do que o lar, porque você chega em casa, você tira o sapatão, joga de lado, tira o óculos, encosta para ali, arranca a dentadura, põe no outro lugar. E já diz, mas isso daí é lar, né? Mas onde você tem liberdade, porque é no seu lar. Agora no lar dos outros, você não vai tirando o sapatão. Fácil, você até pede licença. Porque é lar dos outros, mas no seu é diferente. Aquela cadeira é boa, você já sabe. Até o lugar de assentar, você chega até talvez primeiro à mesa e já tem um lado que é preferência sua. Aquilo ali. E você vai, é seu lar. Você sente bem, tem um lugar que você sente melhor ali no lar, porque é o seu ambiente. Então, se não sentimos bem, temos que nos converter ao lar. Certo? Eu não estou dizendo que a pessoa não é cristã, estou dizendo que ela não é convertida ao lar. Hoje eu estou falando de outra coisa. Ela não está convertida ao lar. Uma mulher que quer trabalhar fora de casa, uma mulher que sente bem de colocar o filho na creche e trabalhar para os outros. Se ela sente bem, se é por necessidade, é uma coisa. Necessidade porque o marido está doente ou não tem o salário suficiente, o marido deixa ela fazer aquilo, é outra coisa. O problema é dele. A hora que a coisa estourar, o problema é dele. E vai pagar a conta diante da moral dele diante de Deus. E vai pagar a conta. Todo lar dissolvido por uma falta de entendimento, lar dissolvido porque o homem não pôde ser cabeça, não pôde orientar, não pôde dizer para ela, é aqui o seu lugar. Eu trago tudo para você. Fica aqui em casa. Mas eu quero roupa sempre. Não. Você vai casar comigo, agora você vai ter que aguentar uma por ano, tá bom? Uma por 3 meses. E assim por diante. Não tá bom? Um sapatinho assim de 6 meses.
por ano. Bem, nós não estamos no tempo de Moisés, que caminhou no deserto 40 anos com um par de sapato. Talvez fique assim. Mas a pessoa tem que sentir bem no lar. Se a mulher não sente bem, ela sente bem no escritório, ela sente bem trabalhar numa firma, ao invés do lar. Ela precisa de uma conversão, essa mulher precisa de uma conversão. A mulher que gosta de ser cabeça, ela precisa de ser convertida. Ela tem que saber que ela precisa de uma conversão. E enquanto não sofrer a conversão no natural, ela não pode ser convertida à palavra do dia. Porque a palavra do dia traz um domínio total. A palavra te converte, a palavra te muda. Se nenhuma mensagem, se a de Lutero não me mudou, se a de Wesley não me mudou, se a de Pentecostais não me mudou, se a mensagem, a primeira e segunda etapa de Mão Branco não me mudou, só tem mais uma. Se eu não for mudado, eu estou no inferno, eu estou perdido. Só tem mais uma, que é a terceira etapa do profeta. Não tem mais mensagem. Então, se eu não fui convertido na primeira e segunda etapa, não teve de mudança de vida, não mudou minha natureza, não me converti ao lar. O lar da igreja é a palavra, ela tem que ser convertida à palavra, ela precisa, ela carece desta conversão. Se não foi convertida, precisa ser convertida. Esse é o lugar, o homem, o lugar dele, tem que ser convertido ao lugar dele. Olha o posto do dever dele, é trabalhar, trazer o alimento para a esposa, para os filhos, para cuidar dos seus dentro daquele ambiente que ele formou, é um lar onde leva o nome dele. Aquela família, cada filho que nasce leva o nome dele. A família de Deus, cada filho que nasce nela leva o nome dele. E aquilo é o prazer de Deus. Cuidar de seus filhos. Quando eles estão doentes, Ele cuida deles. Ele os sara. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu não sou o Senhor que fui, mas que sou. Eu sou. Não, eu fui, eu sou o Senhor que te sara, sempre no presente, te sara, não te sarei, não vou te sarar, te sara, está sempre no presente, Ele é o Senhor que te sara. Então você não tem que se preocupar em ficar quieto, ficar esperando de Deus. Você sabe que é estar à inteira vontade de Deus? O que vier é de Deus agora, porque eu nasci na família de Jesus Cristo. Amém? Amém? Aleluia. Quando você nasce nessa família, você tem tudo que Jesus Cristo tem. E na família de Jesus Cristo, na família de Jesus Cristo, o último filho foi William Branham. Na família de Jesus Cristo, o último filho. Quando entrasse o último, então o cordeiro saiu do trono. O último filho, o último mensageiro da era. Essa é a família da graça. O último já entrou. Essa é a família da graça. Se a pessoa não percebe isso, nem eu percebi. Mas chegou a hora. Agora, onde é o seu lar? Fomos criados com luteranos. Era o pai dos presbiterianos. Fomos criados com os wesleyanos, é o pai dos metodistas. Fomos criados com os pentecostais, são os pais da língua estranha, da cura de enfermos e expulsão de demônios. Esses foram os pais do seu dia. Mas nós temos um pai hoje. A igreja sabe disso, porque cada filho que Deus levanta, ele torna-se um pai logo em seguida, porque ele gera. Ele tem um ministério. Deus levantou Lutero, ele gerou. Formou luterano. Deus levantou Wesley, ele gerou, e eram os wesleyanos. Deus levantou um homem nos Estados Unidos e trouxe os pentecostais. Que família grande, os pentecostais. Mas Deus tinha que gerar o último filho, e gerou William Branham. Eu sei, você quer até discutir comigo, me prova um versículo, me prova um parágrafo. Eu não tenho que te provar mais nada. Agora você crê, porque o cordeiro já saiu do trono, já revelou os selos. O último já entrou. E eu faço parte da família deste último. O pai da família.
E cada pai de família, o nome esteve na porta. Cada pai de família, o nome a esposa recebeu. Cada pai de família, os filhos receberam o seu nome. E por isso, irmão Branham veio e diz: Deus não é metodista, Deus não é presbiteriano, Deus não é pentecostal. Que cada um recebeu o nome e o nome do mensageiro do dia, mas nenhum deles foi Deus manifestado em carne. Nenhum deles. Somente um foi Deus manifestado em carne. Se nós tivemos um chamado Jesus, Deus manifestado em carne para a salvação, tivemos o último agora. Jesus é o primeiro e Jesus é o último. Assim como Jesus estava ali em Nazaré, olha bem, Jesus esteve em William Branham nos Estados Unidos. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Foi Jesus quem disse. Não há outro, não. Por isso o nome dele, não é luterano, wesleyano e pentecostal, porque ele não é nada do meio, ele é primeiro e ele é último. Ele formando suas famílias. É a família de Deus. Cada um teve sua família e aquilo foi bom, foi a luz do dia. Deus aceitou. Tem luteranos no arrebatamento, tem wesleyano no arrebatamento, tem pentecostais no arrebatamento, tem gente da segunda etapa do irmão Branham, primeira e segunda, no arrebatamento, tem gente da terceira etapa no arrebatamento. Dá para você entender? Essa é a família. Tem gente do tempo de Paulo que não sabia nada dos selos no arrebatamento. Do tempo de Irineu que também não sabia nada. Eles estarão no arrebatamento. No tempo de Martim, de Columba, eles estarão no arrebatamento. Gente daquele tempo, agora só Deus sabe quais são aqueles que puderam aceitar a mensagem do seu Filho naquele dia, da sua manifestação em carne naquele dia. Deus estava manifestando uma mensagem. Aquele homem, queira ou não, Deus estava falando através dele, porque ele era o anjo da era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, até chegar na nossa era de Laodiceia, quando gerou o último filho, a igreja que gosta de criar filho na creche, colocou ele para fora. A igreja que não quer ter responsabilidade com seus filhos, colocou Cristo para fora. Na era de Laodiceia, Jesus está batendo na porta. E você tem que saber, quando Jesus está batendo na porta, Ele está batendo através de uma mensagem. E a mensagem do seu último filho na terra, o seu último redimido na terra, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Qual a mensagem que bate na porta? A luterana, a wesleyana, a pentecostal? Não, Elias já veio e restaurou todas as coisas. Amém. Eu não pensei nada disso. Certo? Muito bem. Mas vamos retornando ao nosso lar. Retornando ao lar. Eu lembro de Jacó, que teve que sair do lar. Deixou mamãe, deixou papai, porque ele tinha feito malandragem ali, fez coisa errada, e saiu correndo, foi embora, porque senão o irmão dele matava ele. E ele foi embora. E viveu muito tempo fora, mas teve um dia, lá distante, depois de ter dado muita jacosada, e levado muita jacosada também, e depois ele encontrou um mais forte que ele. O sogro era mais forte que ele, também tapeou ele. Sempre você, quando você pensa que você está tapeando alguém, você vai encontrar um mais forte que você, que vai te tapear um dia. E Jacó foi desse jeito, foi tapeando papai, foi tapeando irmão, foi enganando, chegou lá, diz, agora tudo bem, vou enganar esse camarada aqui também, vou casar com a filha mais nova dele. Mas ele não sabia que naquela terra não se dava a filha mais nova antes da mais velha. E a mais velha, provavelmente, não tinha muita beleza. E ele já foi direto na mais nova. Eu quero essa daqui. E Labão, é Labão mesmo, né? Não contou nada para ele. Falou nada para ele das leis da terra dele, das leis do lar dele. Ele impôs aquilo e acabou. Diz aqui na nossa terra é assim.
Só que não falou pro rapaz, deixou o rapaz namorar a moça. Você quer casar com meu filho? 7 anos você trabalha para mim. Oh, mas quando se ama, trabalha até 14. Então, ele disse, tudo bem, trabalhou. Quando chega no dia do casamento, lá vem o sogro. O sogro já sabia, para poder enganar esse rapaz, que sempre me enganou, eu tenho que dar vinho para ele. Eu tenho que embriagá-lo. Aí o Labão tocou vinho nele. E Jacó ficou bêbado que nem viu que tipo de mulher foi para a cama. E tão bêbado que ele estava. E foi dormir. A hora que ele acordou de manhã, que ele olhou para o lado, ele viu, mas não é com essa coisa que eu casei. Não foi coisa. Eu trabalhei 7 anos, não foi para ficar com essa aí. Já levantou logo, bravo, e o sogro amansou logo. Não, espera lá. Naquele tempo havia poligamia. Poligamia, um homem com mais de uma mulher. Naquele tempo. Hoje não, o homem hoje não dá conta de tratar nem da mulher dele, que ela tem que trabalhar de empregada. Você tem que ver o que é homem. Primeiro tem que ver o que é homem. Só quer mulher, mas não trata. Não trata nem da dele, a dele tem que trabalhar. Não tem que costurar sapato o dia inteiro para te ajudar. Você tem que ver como que você é. Agora, não é o ricaço. Lá era uma lei da poligamia para todo mundo. Era uma lei da poligamia para todo mundo. E Labão então falou para ele, não precisa muita luta, não. Você trabalha mais 7 anos, amarrou o rapaz no lar, né? No lar dele. O rapaz fora de casa, pensando que trabalhando 7 anos já casava, ia embora, voltava para o lar, ainda teve que ficar mais 7 anos ali, porque ele queria casar com a Raquel. Aí pronto. Mais 7 anos. Depois casou com a Raquel. Sabe de uma coisa? Teve um dia, a Bíblia diz que ele sentiu saudade do lar. Ele queria voltar para casa, regressar para casa. Mas logo ele pensou, tapiei meu irmão. Com um prato de lentilha, eu tomei o direito de primogenitura dele, porque ele estava com a barriga vazia. E agora? Se ele me encontrar, ele vai me matar. Voltou para o lar, mas voltou, antes de voltar para o lar, você tem uma chamada para voltar para o lar. Mas antes de voltar para o lar, sabe o que ele fez? Ele teve que lutar com Deus e com os homens e prevalecer. Foi por isso que ele transpôs o vale de Jaboque e lutou a noite inteira com um anjo. E o anjo depois se identificou no final, já de manhãzinha, o anjo se identificou. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Agora Jacó tinha agarrado o anjo, que não soltou o anjo a noite inteira. Só soltou a hora que ele ficou manco, que secou o nervo direito da sua perna. O nervo da sua perna direita. Então, ele soltou o anjo. Mas já teve uma promessa. Dali ele não era mais Jacó. Dali para frente ele era Israel com Deus. Não mais Jacó, mudou. Eu creio que a hora que ele voltou para casa, que tinha que mudar tudo, ia mudar tudo. Vocês me chamam de Jacó porque vocês querem, mas Deus já falou que eu chamo Israel. Vou continuar, vocês podem me chamar de Jacó, mas agora ele já mudou meu nome é Israel. O que foi? Foi a última luta que ele teve para encontrar com o seu irmão. Agora, o que foi? Chamada, regresso ao lar. Para regressar ao lar, ele passou por isso, mas regressou. Voltou para casa. Foi uma bênção, foi recebido por Isaú. Foi recebido pela família. Tudo bem. Mas aquilo levou sofrimento. Para você retornar ao lar, você tem que sofrer. Retornar a um caráter que você perdeu, você tem que formar ele outra vez, que você tinha um caráter que todo mundo falava bem de você, aí depois você criou um caráter de prostituta, criou um caráter de ladrão, criou um caráter de mentiroso, e agora tem que regressar ao lar, regressar ao seu estado de princípio de família, quando seu pai, sua mãe te deu moral, te deu um princípio familiar, você tem que retornar para ali, para depois saber que é aí que você vai começar a entender o que é novo nascimento. Que você tem que retornar, tem que voltar para a família, de regresso à família novamente. Amém? Retornando ao lar. Deixa eu passar logo por outro aqui, que talvez não dá nem para mim entrar na mensagem, que eu quero falar de Israel.
Vocês me desculpem, tem hora que eu leio a mensagem, ou a mesma Bíblia, e não discorro muito daquele versículo, mas a minha intenção era chegar naquele versículo e o tempo não deu, e eu acabei ficando sem falar naquele versículo, mas preguei sobre aquilo. Você vai entender, muitas vezes foi pregado sobre aquilo. Então eu me lembrei logo em seguida, quando me veio isso daqui, esse tópico, esse texto para falar, logo eu lembrei de Noemi. Noemi deixou a sua terra em Belém porque faltava pão. E ela ficou sabendo que em Moabe tinha pão. Agora ela sai de Belém e vai para Moabe. Ela vai, o esposo, 2 filhos, todos sacudidos, todos fortes, todos sadios. Mas saiu da sua terra, saiu do seu lar. Deixou o seu lar. Deus nunca tratou com um judeu fora da terra dele. Deus traz ele para a terra primeiro, para depois tratar com ele. Está tratando de trazer os judeus para a sua terra. Então deixa eu falar logo isso daí, porque eu pelo menos fico um pouquinho dentro da gravação. Que os judeus em 1948, quando eles retornaram para Jerusalém, ali já era retornando ao lar, de regresso ao lar. Me veio de regresso ao lar por isso, de regresso ao lar. Ora, os judeus de regresso à sua casa, à sua nação, ao seu lugar. Não tem coisa melhor que o seu país. Você pode ir para todo lugar, mas não tem coisa melhor que o seu país. Você pode ir em toda casa, não tem casa melhor que a sua. Ela pode ser simples, ela pode não ter piso. Você pode jogar uma aguinha e passar a vassoura. Ele piaçava. Essa casa é boa para você. Quando você chega em casa, está tudo fresquinho para deitar, está tudo fresquinho. Uma casa pobre, mas limpa, porque uma casa mesmo rica, suja, isso daí aponta que há muitos demônios lá dentro. Onde tem sujeira, tem demônio. Onde tem sujeira do pecado, tem demônio. Onde tem sujeira na casa, tem demônio. Amém. Onde tem sujeira na igreja, tem demônio. Agora não pensa que demônio também não fica debaixo do carpete. Não pensa você que demônio também não fica por trás de púlpitos de mármore. Porque de toda maneira ele quer um lugar para ele. Deus só entra numa casa limpa, mas o diabo entra em todas. Ele entra em todas, mas Deus não. Ele só entra numa casa limpa. Por isso ele manda justificação, santificação, para poder te limpar, e depois o batismo com o Espírito Santo, fogo para te queimar, queimar o mal da vida. Aí Deus entra e opera, abençoa, opera vida espiritual em você. Amém? Mas ele não entra em sujeira. Vai guardando isso. E aí você pega a sujeira do mundo, você pega o batom do mundo, o esmalte do mundo, que isso é sujeira, e passa na boca, passa nas unhas, isso é sujeira. E depois você vai pensar que Deus está aí, é o demônio que está atrás dessa sujeira. Isso não é de Deus, não é de Deus. Você vem tosquia, se corta o seu cabelo, faz o que a Bíblia diz para não fazer, isso é sujeira. E quem fica atrás de toda essa sujeira é a desobediência, a rebeldia. É a rebeldia ao marido, é a rebeldia à igreja, é a rebeldia ao pastor. Fica atrás de toda essa sujeira. E muitas vezes, coisa suja nós chamamos de limpeza. E é suja, a vida está suja. Os pensamentos estão imundos. E Satanás está atrás de tudo aquilo. E Deus está atrás de só pensamentos que Ele inspira no homem e na mulher. Deus inspira pensamentos em nós, para Ele poder ficar atrás, nos guiando. Amém? Então, a Noemi foi para Moabe. Na sua terra de Belém não tinha pão. Quando foi para Moabe, tem pão. Muito bem. Tem pão, mas ela perdeu o marido. Tem pão, mas ela perdeu um filho. Tem pão, mas ela perdeu outro filho. Agora fica ela sozinha. Tinha pão, que adiantou correr atrás de pão? Atrás do natural. Saiu da terra dela, saiu do local onde Deus tinha prometido abençoá-los. Irmão Branham diz, o judeu sai da sua terra, Deus não pode abençoá-los enquanto eles não retornam ao lar, à sua terra, retornando à sua terra, retornando ao seu lar. Agora nós temos em, creio que é Ruth, é o livro de Ruth. Nós temos, você pode ler depois em casa, para você ver
No verso 6, Ruth, capítulo 1, verso 6, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Foi na terra de Moabe que ela ouviu que lá Deus tinha visitado o povo dele e dado pão. Então vou voltar para casa, vou voltar para o meu povo, vou voltar para lá porque lá tem pão. Mas agora ela volta e volta sem marido, volta, mas volta sem filhos, volta, mas volta apenas com a Ruth, a moabita, a gentia, que tinha que ser levada para aprender os costumes de Israel, para aprender tudo que Israel tinha, porque os costumes de Ruth e moabita eram totalmente diferentes. Agora ela tinha que mudar seus deuses para o Deus de Noemi. E ela prometeu fazer isso quando Ruth ouviu Noemi dizer: filhas minhas, a vida já me é amarga, vocês volte para suas casas, volte, regresse para seus lares. A órfã veio e beijou a sogra, Noemi, e voltou. Diz uma coisa boa, a senhora está dando um conselho, muito obrigado, sogra. Voltar para o lar, para a igreja católica, muito obrigado. E beijou e voltou para lá, voltou para a Trindade, voltou para a dualidade, beijou, essa é a órfã. Mas a Ruth diz: olha, eu não vou voltar não. Aonde tu fores, irei eu. Isto é, aonde for a igreja que tem a mensagem correta, onde for esta igreja hebreia que tem um só Deus, onde for essa igreja, eu irei. Agora eu vou deixar meu lar, mas eu vou fazer um lar entre vocês. Vou ser estranha na verdade, mas eu vou ficar entre vocês, porque eu vou formar meu lar entre vocês. Isto foi o que Ruth disse para Noemi: onde tu fores, irei eu, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus, que é o maior, será o meu Deus. Regressando ao lar, quem? Noemi, regressando ao lar. E Ruth sendo convertida a um lar santo, Ruth sendo convertida a uma nação de Deus, saindo da nação que Deus não estava com ela. Não importa a bênção, não importa a saúde, oh irmãos, não importa pão. Tinha pão em Moabe, mas o Deus de Moabe não era o Deus de Israel. Não importa o quanto eles tenham de riqueza, não importa em quanto as igrejas são ricas, a política é rica, não importa o quanto o mundo é rico, mas o Deus deles não é o nosso Deus. Eu quero o meu Deus, você quer o seu Deus, que vem da manjedoura. Este é o meu Deus, é onde eu formo o meu lar, onde eu tenho o nome do Pai na minha testa, onde eu tenho o nome do Pai no umbral da porta, onde a família carrega o nome do Pai. Aleluia. Regressando ao lar. Vamos mais alguma coisa? Filho pródigo, conhecido de todos. No início, não tinha coisa melhor do que pegar a riqueza, a herança que o pai tinha que dar para todos os filhos, dividir com ele, dar-me a minha parte, eu quero ir embora, eu quero ir para o mundo. Eu quero ouvir outro tipo de mensagem, outro tipo de sermão. Eu não quero ficar aqui escutando o que o senhor fala, meu pai, todo dia uma coisa só. O cordeiro saiu do trono, agora a coisa mudou na verdade, mas agora é o cordeiro saiu do trono, a era terminou. Meu pai, me dá o que for possível, é meu, e eu vou embora daqui. Eu vou embora. Aí o filho pródigo, vocês estão me entendendo? O filho pródigo pegou, tem gente que não entende. Pegou aquilo e foi embora. E lá foi gastar. No antro de prostituição, ele foi gastar. Você pensa que ele era um homem mau? Você pensa só porque o filho pródigo foi cuidar de porcos que ele era um rapaz sujo? Um rapaz imundo? Não. Ele simplesmente saiu do lar. Ele deixou o lar e foi embora. Ele queria uma coisa diferente. Ele nunca teve o pensamento de que o lar é a palavra. Muitos de nós, os crentes, nunca pensamos que o nosso lar é a palavra. O nosso lar não é Franca, o nosso lar não é Goiânia, o nosso lar não é Campinas, o nosso lar não é Estados Unidos, o nosso lar não é Brasil, o nosso lar é Bíblia, o nosso lar é a palavra.
Gente, quando você é convertido a esta palavra, por isso Deus está nos convertendo aonde? Deus está nos convertendo quando Ele revelou sua palavra em 1963. Ele está chamando-nos de regresso ao lar. Diz, volta para cá. Volta para cá. Volta para a adoção no Monte Pôr do Sol. Volte para onde eu me manifestei com o meu profeta. Volte para onde eu desci com 7 anjos. Volte ao lar, volte à palavra, volte à revelação de 63, volte à vida da palavra lá de 63. Você tem que regressar. Eu estou te convidando, te levando para um lar. Não estou te trazendo para o lar de Franca, não. Eu estou pegando o povo de Franca e de qualquer parte onde eu conseguir, eu quero levá-los para o Monte Pôr do Sol. Não numa caravana, não no ônibus, não para fazer piquenique. Quero te levar para o Monte Pôr do Sol, para fazer vir na sua lembrança o que é o lar do Pai, quando o Pai desceu sobre o Monte Pôr do Sol, quando Ele chegou ali e mostrou, se transfigurou, Cristo e 7 anjos. Você não quer retornar para lá? Eu quero que você perceba o que é o lar do Pai. O ambiente do lar do Pai é os 7 trovões, aos 7 selos. Esse é o ambiente familiar. Exatamente nos 7 selos, 7 trovões, onde foi revelado o novo nome do Pai. Não importa o quanto você se sinta mal, você tem que saber que aquela família sente bem, porque é ali onde Deus manifesta. Ele traz uma manifestação para o seu povo, para os seus filhos. No tempo de Jesus, o nome de Jesus, ou Yeshua, naquele tempo era uma blasfêmia, os judeus rejeitaram. Como que Deus pode estar num homem? Mas estava. Eles não podiam ver, mas estava. Agora, naquele tempo, irmão, Jesus não casou, Jesus não namorou, Jesus não casou. Era mais fácil crer. Há 2000 anos atrás, era mais fácil crer Deus em carne do que hoje. Era muito mais fácil crer 2000 anos atrás. Mas Deus sabia que eu tinha resistência para isso, que você tinha resistência para isso. Diz, não, eu vou ter um povo no século 20 que vai ver a minha última manifestação. E ele tinha que vir em carne outra vez. Deus tinha que vir em carne novamente. E agora nessa carne ele namorou, nessa carne ele casou. A mulher morreu depois de 4 anos, ele casou novamente. Deus falou para ele com quem ele ia casar. O irmão Branham nunca ensinou isso para nós, que casamento é predestinação. Ele não ensinou, ele disse que é eleição, é você que elege sua companheira. Ele disse que é você que elege, mas ele diz assim, Deus me disse quem era o dia do casamento, que jeito que ia ser. Tudo mostrou para o irmão Branham, Deus mostrou para o profeta tudo isso. Agora, espera lá, se crer em Jesus como uma manifestação de Deus em carne, era difícil, que Jesus nunca namorou, Jesus nunca casou, porque Ele casa conosco. Porque o casamento de Jesus é espiritual, Ele casa com a sua igreja em geral, e Ele não podia casar na primeira era, porque vem um namoro agora espiritual. Jesus nunca namorou uma mulher porque ele tinha que namorar a própria igreja. E a igreja, não a católica, a igreja, não a protestante, não a luterana, não a wesleyana, não a pentecostal. Ele veio namorando exatamente os eleitos de cada era. Cada era, ele veio e namorou 7 eras da igreja. Na 7ª era, ele diz, agora é hora do casamento. E para o casamento eu tenho que usar o mesmo ministério que usei como filho do homem há 2 milênios atrás. Então Deus retornou aquilo novamente e diz, novamente eu quero estar em carne na terra. Deus no homem, Deus comendo, Deus bebendo. E ali Osborne diz, Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu, bebeu num homem chamado William Branham. Deus queria mostrar para nós com quem ele pareceu. Não idolatramos um homem. Nós sabemos nos posicionar. William Branham é profeta, ele não é Deus. Mas Deus estava nele. E quando você rejeita essa última manifestação, como receber a manifestação dos 7 selos, dos 7 trovões? Como receber a revelação disso? Se você rejeita
a manifestação da palavra da hora, quando Deus está manifestado. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Como essas coisas são maravilhosas. Elas são boas. Mas tem que dar vida para nós. Aleluia. E o filho pródigo? Vamos voltar ao filho pródigo? O filho pródigo acaba com tudo que Deus deu. Com toda a revelação que ele tinha do lar. Toda a luz que ele tinha no lar. Quando ele saiu com um chiqueiro de porco, ele perdeu a luz. Gente, não saia da palavra, pelo amor de Deus. O dia que eu sair desta palavra, da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, que veio ali no Monte Pôr do Sol uma comissão, e 17 dias depois começou essa revelação, em 17 de março de 1963. A revelação, porque ali no monte foi uma comissão, Deus com 7 anjos, levando o irmão Branham para as alturas, arrebatando o irmão Branham naquele monte. E agora? Você toma uma mensagem da revelação dos 7 selos? E você entra no meio de porcos que fala mal da mensagem, que fala mal da revelação, que não vê essa luz. Isso é porcos, isso é sujeira. Você está comendo bolota. Mas se você é filho, se você é filha, qualquer tempo você voltará. Qualquer tempo você sentirá o desejo de regressar ao lar. Mas sabe quando é? Quando chegou para aquele filho pródigo? Ele teve que acabar com tudo, teve que ficar no nada. Vai ter que ficar no nada, vai ter que perder tudo. Aí depois que perde tudo, aí você vê retornando. Oh, mas quem é aquele? Está parecendo meu filho. Está parecendo meu filho. Mas ele está tão sujo, maltrapilho. O que foi? O que aconteceu? O pai foi de encontro com o filho, de braços abertos, não para reprová-lo, não para repreendê-lo, mas foi de braços abertos para poder recebê-lo. É isso que Deus faz com essa mensagem. Essa terceira etapa, tem gente desviado da terceira etapa. Mas se é filha, se é filho, um dia eles estarão na miséria, como esteve filho pródigo. Eles se sentirão no chiqueiro, se sentirão sem alimento espiritual e desejarão retornar para casa, porque aí cairá em si. Quando ficou no nada, quando o filho pródigo perdeu toda a riqueza, perdeu tudo que tinha, tudo que o pai deu, todo o conhecimento, toda a revelação dos céus, dos trovões, e ele perdeu tudo, e ele ficou lá na miséria. Ele ergueu os olhos para cima e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus, não contra a igreja de Franca, não contra o pastor, não contra o país, pequei contra os céus e perante ti. Essa mensagem, irmão, está envolto o céu. A terceira etapa do profeta já foi dada lá em cima. A primeira e segunda etapa foram avezinhas, mas a terceira etapa foram anjos numa nuvem de 48 quilômetros de altura. Os céus testificam disso. Dir-lhe-ei: pequei contra os céus e perante ti. Aí perante o ministério, perante a igreja, pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. O pai logo preparou tudo direitinho para ele. Não, rapaz, você é filho. Você saiu para o mundo, você saiu para as denominações, você voltou para a primeira e segunda etapa, mas você é filho. Você é filho. Você é filha. Você foi para lá, mas vem cá. Agora você reconheceu sua miséria? Porque se não reconhecer sua miséria, nunca vai voltar, filho pródigo. Nunca vai voltar à terceira etapa. Nunca! Eles terão um mito, não a terceira etapa. Eles não terão a terceira etapa. Eles estão tomando a terceira etapa do lado de milagres, como tomaram Deus do lado da cura divina. A primeira etapa foi cura divina. E a terceira etapa, os primeiros sinais da terceira etapa é a palavra falada. Você pode ver filhos regozijando na igreja,
adorando a Deus. Você pode ver pessoas curadas pelo poder da palavra falada, mas se a pessoa não tiver a terceira etapa, como o irmão Brana diz, que a essência em Os Ungidos dos Últimos Dias 373, 374 e 262, ele diz assim: a abertura da palavra foi a terceira etapa. A abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Foi a abertura da palavra. Ele não disse que foi apenas a palavra falada, porque a palavra falada faz parte da terceira etapa. Mas a terceira etapa é a abertura da palavra, quando veio no Monte Pôr do Sol a comissão, e aquilo foi aberto dentro de um quartinho. Que Deus pôde estar ali, o Espírito Santo visitando o irmão Brana, dentro daquele quartinho e dando-lhe a mensagem todo dia. 7 selos, 7 trovões, 7 eras. Amém? Aleluia. Eu talvez teria que ir longe, mas com respeito a Israel, eu quero ler o parágrafo 129 do 6º selo, quando Israel estava retornando para sua terra, regressando. E quanto a esses judeus regressando à sua pátria, quando foram pela primeira vez a diferentes países para levá-los, os queriam devolver a Israel e devolver-lhes o terreno onde deviam estar. E recordem, todo o tempo que Israel não esteja em sua terra, estará fora da vontade de Deus. E nós temos que entender, estar na terra era estar lá na sua pátria. A aplicação espiritual que todo pregador faz é você estar hoje na palavra. Não é estar aqui na minha igreja, não. Não é estar em nenhum companheirismo, é estar na palavra. E não é estar apenas numa palavra à parte, é estar naquela que Deus manifestou neste dia, revelando os selos e os trovões. Ali é a minha terra, ali é a sua terra. Sepulta-me lá. José diz: vocês vão sair do Egito, mas faça o favor, jura que quando vocês saírem daqui, vocês levarão, nem se for meus ossos. E eles saíram. E aquela comitiva, tinha muita gente de Israel, mas tinha um saquinho de osso de José. Isso é importante. Sepultai-me lá. Abraão diz: eu quero ser sepultado também. É a terra de onde ia aparecer o Messias. Mas a última manifestação de Deus não seria entre os judeus, seria entre os gentios. Onde Deus manifestaria, onde Deus operaria, seria no oeste dos Estados Unidos, cumprindo Zacarias capítulo 14, versos 6 e 7. No entardecer haverá luz, que quer dizer nascimento de um profeta na América, no oeste da América. É que não dá para perceber? E quem foi à terra, escuta aqui, Israel não estava em sua terra, estará fora da vontade de Deus, como sucedeu com Abraão, a quem foi dada a terra. Então esses judeus não queriam subir ao avião, porque nunca haviam visto nada como isso. Então saiu um rabino e lhes disse: nosso profeta disse que quando Israel regressasse à sua terra, seria sobre as asas de uma águia. Agora, o que foi que o rabino viu? Viu um avião com 2 asas. E eles tinham que subir no avião, mas eles não queriam subir. O rabino teve que falar para eles: o nosso profeta disse que quando fôssemos para retornar à nossa pátria, nós estaríamos retornando sob as asas de uma águia. E aquilo ali não era ainda um profeta, mas era uma forma de levar. E eles entenderam, e eles entraram e voltaram para a sua terra. Imediatamente subiram e regressaram a Israel. Ali estão agora mesmo edificando-se. A figueira está reverdecendo. Amém. Na bandeira está a antiga estrela de Davi, com 6 pontas. Eu quero terminar com isso aqui, porque aprendei, pois, esta parábola da figueira. Irmão Brana diz que Jesus Cristo falou aqui em São Mateus 24, até esses versículos 31. Ele diz que ele falou sobre o 6º selo, mas quando foi para entrar no 7º selo, Jesus Cristo passou a falar em parábola. Ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Era exatamente Israel brotando. Era Israel voltando para a sua pátria. Eram os judeus voltando para a sua pátria. Irmãos, eles já estão lá. O que você está esperando mais?
Eles já estão lá. Você sabe que a nossa bandeira, não estou falando da bandeira de um país, porque cada país tem tantos países, e os países são significados por bandeiras, me perdoe, por estrelas. Eles mostram por estrela em cada país. E agora, nossa mensagem, a mensagem que tem vindo através dos gentios, está encerrada. Tão encerrada, irmão, porque já apareceu outra bandeira. Entende? Porque a nossa é de 5 pontas. Você já viu a nossa estrela? A nossa estrela é de 5 pontas. Mas a estrela de Davi é de 6 pontas. Porque essa é a era deles. A estrela deles. A nossa é de 5. Porque 5 quer dizer graça. 5 quer dizer Jesus. 5 quer dizer fé em inglês. Irmão Branham explica isso. Mas o nosso tempo está encerrado. Por isso já manifestou aqui, ó. Na bandeira está a antiga estrela de Davi com 6 pontas. Para os judeus, a bandeira é de 6 pontas. A estrela é de 6 pontas na bandeira. Será que dá para nós percebermos que o nosso tempo findou? Quando Deus veio no Monte Pôr do Sol para trazer a comissão da revelação dos 7 selos para o seu 7º anjo, que era o último profeta, último filho na terra, que todos nós estamos ligados àquele ministério. Todos nós estamos ligados a Ele, porque Jesus esteve na terra outra vez em carne humana. Senhor, o que a gente não dá conta, ajuda esse povo. Fala na mente, no coração deles. Toca em cada vida, Pai, com a Sua palavra. Porque nós estamos retornando à pátria. Estamos retornando. A igreja está retornando para a glória. De onde ela veio. Estávamos em Deus e vamos retornar para Ele, Senhor. Nós éramos do Senhor, estávamos no mundo. O Senhor mandou um profeta para nos retornar à palavra, nos converter à palavra, e fomos convertidos à palavra. Estamos agradecidos por esta conversão. Em nome do Senhor Jesus, converta minhas irmãs ao lar. Converta minhas irmãs a cuidar de filhos, a ser mães, como diz a Sua palavra. Converta os pais a ser responsáveis por família, por cuidar, por amar sua esposa e seus filhos. Ó Deus, conceda graça para que todos nós possamos, como pastor, retornar à palavra, batizando o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando um profeta, mostrando a primeira e segunda etapa do profeta, e logo mostrando para os eleitos a terceira etapa, que eles precisam para o rapto, em nome do Senhor Jesus Cristo. É a minha oração, que cada um sinta o desejo de retornar ao lar, como a gente já tem retornado primeiro à palavra, para depois ir para a glória. Não se vai para a glória antes que primeiro convertamos a palavra, regressamos à palavra, e o Senhor diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, para que o seu povo tivesse a palavra perfeita, restaurada, para voltar para a glória, em nome do Senhor Jesus. Que o enfermo seja libertado, cada pessoa tenha cura, tenha bênção no seu físico e também no espírito e na alma, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cristo está batendo a porta do teu triste coração. Ele quer fazer morada dentro do teu coração.
o aceitares, ele ainda bate a porta. Se tu rejeitares quando chegares ao céu, ele não vai te abrir a porta. Se você rejeita essa terceira etapa, manifestação de Deus nesse tempo final, não espere depois que Ele vai te abrir a porta. Ele abriu a porta da revelação para mim e para você. Então, aceita esta porta aberta, porque tudo mais já está fechado. Deus está na terceira etapa. Se você procurar Deus na segunda, você já não encontra mais, porque Ele já está na terceira etapa. Esse é o lugar onde Deus está, na sua palavra. Amém? Deus te abençoe. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Aqui estou humildemente em sua casa, diante deste altar onde já estive tantas vezes. Não pude compreender nem sustentar a minha fé, então perdi aquele amor que um dia recebi. Senhor, eu já voltei porque me arrependi. As coisas que eram lindas recomeçaram a surgir. Meus olhos que eram tristes já não choram mais. Vivo a sorrir, feliz porque a paz voltou para mim. E eu voltei pros braços teus. Tem novo brilho os olhos meus. Tem lindas flores o meu jardim. Um novo aroma posso sentir. E meus irmãos voltaram me abraçar e se alegraram porque sentiram o meu voltar. Com mais poder para fazer minhas orações. Voltei a fazer versos e a cantar novas canções. Meu lar encontrou paz, de esperança o meu caminhar. Os passarinhos ouço a cantar, eles sentiram o meu voltar. E eu voltei nos braços teus. Tem novo brilho os olhos meus. Tem lindas flores o meu jardim. Um novo aroma posso sentir. E meus irmãos voltaram me abraçar e se alegraram porque sentiram